Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 22º domingo do tempo comum. Ouçamos a palavra de Deus do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Então, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou ao lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que adianta a alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Ou que poderá alguém dar em troca da própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. É palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, o texto deste domingo é exatamente a continuação do texto do domingo passado. Você se lembra? A profissão de fé de Simão Pedro, Jesus constituindo a Simão na sua fé pedra da igreja, Jesus elogiando a Simão Pedro porque deu a resposta correta. E então, a partir daquilo, a partir do momento em que Jesus constitui a Simão Pedro como líder da sua igreja, dando-lhe o poder de ligar e desligar, Jesus começa então a falar da realidade de Jerusalém. Ou seja, que Jesus vai a Jerusalém e lá será traído e sofrerá a paixão. Deverá sofrer muito por parte dos anciãos, sumos sacerdotes, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Me impressiona como Simão Pedro age. E São Mateus faz questão de dizer: então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, que isto nunca te aconteça. E então Jesus, que elogiou a Simão Pedro no domingo passado, agora vai ter uma palavra muito dura com relação a Simão Pedro. E, logicamente, vale para mim, vale para você. Jesus diz para Pedro: vai para trás de mim, Satanás. Olha a força, não é? Jesus chama a Simão Pedro de Satanás. Hoje, se a gente chamar alguém de diabo, é capaz da gente ser processado, não é? Mas Jesus chama Simão Pedro de Satanás. E a tradução aqui da CNBB é muito boa, porque Jesus diz assim: vai para trás de mim, Satanás. Esse Satanás é Simão Pedro. O mesmo Simão Pedro que no domingo passado professou a fé verdadeira e foi elogiado por Jesus. E agora a repreensão: tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço.
pois não tem em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Percebemos muito bem a dinâmica, não é, irmãos? Simão Pedro é constituído líder, tem a ação do Espírito Santo, professou a verdadeira fé, mas ainda não pensa como Deus. Simão Pedro, que expressou a verdadeira fé, mas ainda não pensa na lógica de Deus. Simão Pedro foi constituído líder e então ele começa a exercitar a liderança. Se eu sou o líder, se eu sou o chefe, Jesus, o senhor não está dizendo coisa certa aí. Não para de falar isto, não é? Só que Simão Pedro se esquece, e eu me esqueço, você também, muitas vezes nos esquecemos, que o líder, o chefe, o cabeça é sempre Jesus. E nós, mesmo que tenhamos liderança na igreja, somos e sempre seremos, devemos ser, Deus nos conceda esta graça, porque lá no final Jesus vai dizer, então retribuirá a cada um de acordo com as suas obras, de acordo com a sua conduta, e a nossa conduta não pode ser aquela de querermos estar à frente de Jesus. Por isso que Jesus olha para Simão Pedro e diz, tu és Satanás, pedra de tropeço, vai para trás de mim. A nossa posição, o nosso lugar, seja de Simão Pedro, seja do Papa, do Bispo, a sua posição é sempre atrás de Jesus. Quem somos nós para dar conselho para Jesus? Quem somos nós para chamar Jesus de lado e dizer, Senhor, isso não está certo? Quem somos nós para agir assim? Por isso é que Jesus se volta para Pedro com muita força. Tu és Satanás, você está querendo me ensinar, você está querendo me colocar de lado. Nós somos discípulos de Jesus e devemos estar atrás dele, e ele está carregando a sua cruz. E nós, como discípulos, vamos carregar a nossa cruz atrás dele. Meu irmão, minha irmã, eu penso que um grande problema da humanidade atualmente é que nós queremos ensinar a Deus. Nós queremos ensinar a Deus. O ser humano se tornou tão potente, tão poderoso, pensa que é, que nós queremos dar conselho para Deus. Que nós queremos, como Simão Pedro, dizer, Jesus, não é assim não. E quando fazemos isso, nós deixamos de acreditar em Deus. Nós nos colocamos no lugar de Deus. É o pecado de Adão e Eva que se repete em Simão Pedro, se repete em mim, em você. Deus é Deus e nós inclinados estamos diante dele e somos de fato valorizados, temos valor na medida em que nos colocamos no segmento de Cristo Jesus. Ao homem que pensa ser Deus, a humanidade que pensa poder manipular a vida, é a mesma humanidade que agora está de joelhos diante de um vírus invisível. Como foi dito pelo pregador do Papa na Sexta-feira Santa, bastou um vírus invisível para que a humanidade percebesse que não é nada. Quem somos nós para aconselharmos a Deus? Quem somos nós para querermos manipular a Deus nosso Senhor? Então, Simão Pedro, que foi elevado, que recebeu a maior função que possa existir neste mundo, de ligar e desligar, é Simão Pedro que agora é condenado porque quer tomar o lugar de Jesus. Você, eu, nós
sempre corremos essa tentação. Então o Evangelho de hoje nos convida, nos alerta. Nosso lugar é estar sempre atrás de Jesus. Nossa vida plena acontece no seguimento de Cristo Jesus. Meu querido irmão e irmã, que esta passagem da Sagrada Escritura nos ajude a vivermos bem a nossa vida, com força, com coragem, mas também com simplicidade, serenidade e humildade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.